Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso canal Ciências Sociais em Diálogo. Hoje com o professor Antônio Braga, que vai falar sobre migração e deslocamento humano forçado no mundo atual e questões antropológicas emergentes. O professor Antônio Braga é antropólogo, professor e pesquisador do Departamento de Sociologia e Antropologia do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp, Campus de Marília, São Paulo, Brasil. Desenvolve pesquisa na área de migrações internacionais. É coordenador geral da RAMIN, Rede de Atenção ao Migrante Internacional da Unesp, e líder do grupo de pesquisa GEMIN, Grupo de Estudos em Migrações Internacionais Contemporâneas. Boa tarde, professor Antônio, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigada. Olá, Renata, professora Renata. Primeiro agradeço o convite, né, de estar aqui no Ciências Sociais em Diálogo, oportunidade de estar falando um pouco desse tema, né, que é o tema ao qual me dedico, um tema do qual sinto uma grande alegria de poder trabalhar, um pouco dentro da proposta do programa, que é trazer uma discussão, trazer algum conteúdo e depois a gente estabelecer esse diálogo. Eu elaborei um pequeno texto, né? Esse texto na verdade, algumas reflexões, né, minhas sobre o próprio tema das migrações. Eu pesquiso migrações internacionais, tenho uma pesquisa que eu me dedico à questão dos filhos de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, que é o meu tema original na área de migrações internacionais, e também, em virtude de toda essa realidade da presença, né, dos migrantes, refugiados, pessoas em situações de deslocamentos forçados, hoje entre nós, né, na nossa sociedade brasileira, nas realidades que vivemos, como eu, por exemplo, aqui, que sou da Unesp, do campus de Marília, realidade de Marília, a mesma experiência que faço na RAMIN, que é essa rede de atenção migrante internacional da Unesp, que articula programas e projetos de extensão universitária voltados para a atenção migrante e refugiado. Isso me levou também a ampliar um pouco e trazer também os meus interesses para essa realidade a partir da realidade em que vivemos aqui no nosso país hoje, que é, evidentemente, a presença cada vez maior e mais visível, né, de migrantes e refugiados de outros países entre nós. Então, eu vou ler o texto, né, vou tentar aí ser fiel aí a um tempo aí dos 30 minutos para que a gente possa estabelecer o diálogo, né? Repito que o texto é mais uma reflexão, é um pouco essa proposta que eu fiz para vocês, é um texto que eu elaborei exatamente para esse nosso encontro, e espero que ele possa trazer alguma contribuição. Então, eu vou ler o texto, né, que o título é esse do nosso encontro, Migração e Deslocamento Forçado no Mundo Atual e Questões Antropológicas Emergentes. Bem, primeiro eu agradeço o convite da professora Renata Pauliello e dos colegas de Ciências Sociais em Diálogo, do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, do campus Araraquara. Eu me sinto honrado pelo convite, né, feito pela professora Renata Pauliello. A primeira questão que me veio à mente quando foi feito o convite, qual tema eu poderia apresentar, compartilhar com vocês. Como meu tema investigativo mais amplo são as migrações internacionais, especificamente as experiências de ser migrante no contexto internacional contemporâneo, essa é, por consequência, a área temática mais ampla, dentro da qual pretendo oferecer alguma contribuição, compartilhando o que venho estudando e, na medida do possível, algumas ideias, percepções e conclusões que são, em boa medida, provisórias, porque ainda em construção, em trânsito, que venho elaborando, formulando a partir dos meus estudos e pesquisas. Sendo que levo em consideração que o meu tema de interesse, as migrações, tem por principal característica a mudança. Na realidade, cada vez mais percebo que estudar migrações não só implica em pesquisar mobilidade humana, mas também coloca o pesquisador diante das realidades sociais humanas em contínuas mobilidades e, portanto, mudanças. Nesse sentido, penso que aquele cientista social que se dedica ao tema das migrações dificilmente
consegue dedicar-se ao tema das migrações, dos migrantes, numa perspectiva que não seja da mudança social. Refletindo sobre isso, sobre o fato de estudar migrações, que estudar migrações é tratar de mudança social, eu propus aos Ciências Sociais em Diálogo de elaborar uma fala onde o tema das migrações surgisse como um caminho para tratarmos de algumas questões antropológicas que eu denomino aqui como emergentes, mas que poderíamos também nominar, por exemplo, como do tempo presente, da atualidade. Esse texto eu elaborei um pouco, ao final eu sinalizo para essas questões para que a gente possa dialogar. Portanto, essa minha contribuição para os Ciências Sociais e Diálogo pode ser entendida como uma reflexão que eu trago baseada no que venho lendo, estudando, pesquisando, realizando dentro do campo investigativo das migrações internacionais. É uma reflexão que busca considerar que tanto as realidades migratórias da atualidade, quanto que alguns estudiosos e estudiosas sobre o tema vêm oferecendo, são contribuições importantes que nos ajudam a compreender o mundo atual para além da própria questão migratória. Em outros termos, penso que os fenômenos migratórios contemporâneos tanto contêm, quanto expressam, quanto ajudam a compreender melhor o mundo atual, por conseguinte, aspectos importantes da condição humana na atualidade. Aí, porque eu estou falando em questões antropológicas emergentes. A primeira questão que se evidencia na atualidade é a mudança social, né? Sendo que, com isso, eu não quero dizer que a mudança social não seja inerente a toda e qualquer realidade, né? Todos nós, como cientistas sociais, sabemos que sociedades, realidades sociais, são realidades em movimento, em mudança. Portanto, não é possível considerar qualquer forma de vida social humana que não seja em mudança. Entre todas as mais diferentes vidas sociais humanas que existem, existirão, existem, né? As mudanças, e elas podem, sendo que elas podem variar entre si, em grau, forma, intensidade, ritmo, conteúdo, maneiras, etc. Quer dizer, há essa variabilidade, mas onde a vida social é mudança. Contudo, compartilho com outros a percepção, né, com outros cientistas sociais, a percepção de que no mundo contemporâneo a mudança social tem alguns aspectos que se evidenciam e lhe dão como que características próprias. E, nesse sentido, penso que um dos cientistas sociais que melhor traduziu algo próprio da mudança social no mundo contemporâneo tenha sido o sociólogo Zygmunt Bauman, né, que muitos aqui conhecem. No seu livro Modernidade Líquida, né, cuja primeira edição foi em 2000, Bauman traz essa que é uma metáfora poderosa que abre um conjunto amplo de caminhos interpretativos e analíticos que o próprio Bauman realiza em diferentes obras, né, utiliza, que nos ajudam a compreender melhor como nós vivemos em um tempo em que as relações sociais, em suas mais diferentes formas, como as econômicas, as identitárias, tendem a ter como que uma das suas principais características serem fluidas, maleáveis, muitas vezes fúlgidas por entre nossos dedos, como os líquidos, né? Daí a metáfora do Bauman. Logo, quando falamos de mudança social em sociedades contemporâneas, né, numa perspectiva de um mundo globalizado, e acrescento que quando estamos falando de sociedades que estão, de alguma forma, quando estamos falando de sociedades globalizadas, né, acrescento que nós estamos falando de sociedades que estão, de alguma forma, ligadas à modernidade, colonialidade capitalista, que traz consigo dinâmicas de domínio e dominação que caracteriza as relações e entre o que podemos denominar de sociedades modernas, ou atingidas pela modernidade, o mundo globalizado, ou seja, eu estou aqui fazendo uma referência ao pensamento decolonial, aos estudos decoloniais. Bom, enfatizo que a fluidez, a transnacionalidade e o trânsito se apresentam como algumas das importantes propriedades das dinâmicas nas quais se dão as mudanças sociais no tempo presente. Nas e entre as sociedades conectadas ao mundo globalizado contemporâneo. Então, as relações e interconexões entre mudança social, fluidez, transitoriedade e outras realidades e termos onde o prefixo trans se apresenta, né? Eu chamo a atenção para esse prefixo, que é muito usual em certas terminologias que nós usamos nesses contextos de estudos. Então,
como o transnacional, né, termos como transnacional, transnacionalidade, o transfronteiriço, a translação. Bom, isso é algo que aparece não só em Bauman, mas em outros autoras. Né? O antropólogo sueco Ulf Rönners, por exemplo, em um bem conhecido artigo publicado pela revista Mana, né, em 1997, ele buscou analisar estudos dedicados à globalização na história das ideias antropológicas, num esforço de desvendar os sentidos e usos particulares dados às palavras fluxos, fronteiras, híbridos, seja esses usos no interior de uma antropologia transnacional, e aqui temos novamente o prefixo trans, seja em contextos interdisciplinares mais amplos. E aqui, ao trazer o caso de Ulf Rönners, eu chamo a atenção que, ao mesmo tempo em que ele defende que as interconexões culturais nunca estiveram ausentes das preocupações da antropologia, é interessante que ele coloca aqui, isso aqui é um trecho do texto, do artigo dele, precisamos dessas palavras, fluxos, fronteiras, híbridos e de outras mais, muitas vezes de novas palavras, mais precisas para traçar o mapa das mudanças. E aqui eu quero enfatizar o fato de que, nesse artigo, Rönners está aproximando justamente globalização, fluxos, fronteiras, híbridos e mudanças sociais em curso, né? Que é um pouco esse primeiro argumento que eu estou trazendo para pensar o contexto mais amplo onde se insere o tema das migrações internacionais contemporâneas. Nesse sentido, ao trazer contribuições como essa, como as de Bauman e Rönners, o que eu busco é apontar como há uma proximidade, uma interconexão, um forte vínculo no mundo contemporâneo entre mudança social e fluidez, trânsito, transitoriedade e outras realidades onde o prefixo trans se faz presente, como a transnacionalidade, o transnacional. E aqui pensei importante esclarecer o que eu estou me referindo quando falo em contemporâneo, né? O mundo contemporâneo. Eu estou me referindo principalmente a esse contexto histórico dos aproximadamente últimos 30 anos. Um contexto histórico que, portanto, diz respeito tanto às configurações que o mundo assumiu após o fim da Guerra Fria, e que corresponde a um momento histórico no qual o termo globalização ele surgiu como aquele mais utilizado para dar conta desse período em questão, quanto eu também estou considerando que estamos em um tempo presente no qual referir-se a ele, a esse tempo, a partir do termo globalização, pode ser, muitas vezes, utilizar-se de uma referência assíncrona, né, como se esse termo já não desse suficientemente conta, né, do tempo presente. Em outros termos, não me parece mais suficiente falarmos, por exemplo, em uma era da globalização ou outros termos correlatos, para nos referirmos ao que vivemos. E parece que é uma página, que uma página da história foi virada. Ou seja, há novas questões, novas realidades em cena. Realidades que batem à nossa porta, né, nos convidam a encará-las, pensá-las, enfrentá-las. E como surgiram no título dessa minha apresentação, eu acredito que as realidades da migração, das migrações e do deslocamento forçado no mundo atual, eles são muito relevantes para nós identificarmos, assim como compreendermos e pensarmos essas novas realidades. Contudo, que eu gostaria de deixar claro é que quando eu digo que viramos uma página, né, como eu acabei de dizer, não estou dizendo mudamos de livro. Talvez nem mesmo tenhamos mudado de capítulo. Na realidade, há muitas questões que ficaram evidentes lá, na última década do século XX, que continuam presentes e muito relevantes no dia de hoje. Assim como há realidades que lá emergiram e que hoje tornaram-se ainda mais relevantes. E na mesma linha de raciocínio, podemos considerar que há realidades que estão consideravelmente relacionadas a esse nosso tempo presente, aos dias de hoje, que não estavam tão evidentes ou em evidência no contexto da última década do século XX. Trabalhos como eu já citei, do Bauman, trabalhos como esse somam outros trabalhos, né? E aí eu faço referência aqui aos trabalhos de Homi Bhabha e Arjuna Padurai, né? Para citar como exemplos de estudos que nos ajudam a perceber
e pensar que tanto já estavam sendo colocadas há 30 anos atrás essas questões, como ainda essas questões são relevantes e como esses estudos terminam nos ajudando a pensar hoje. Questões como as já citadas, fluidez, né, que estava ali presente, ou liquidez, se preferirmos o termo balmasiano, o transnacional, a questão das fronteiras ou do transfronteiriço, né, estava ali colocado aqui, está presente ainda, no tempo presente, a crise do Estado-nação e, portanto, a questão territorial dos e entre os Estados-nação, né, que é um tema de interesse do Appadurai, o problema das diferenças culturais, né, o Baba trata disso, e como elas são mobilizadas e mobilizam diferenças identitárias, como as diferenças nacionais imaginadas. Aqui eu estou fazendo uma certa referência ao Benedict Anderson, né, com as comunidades imaginadas. Essas são questões que se apresentam de forma clara no final do século XX, que se mantêm relevantes nesse momento em que vivemos. Então, é interessante observar como, naquele momento, na última década do século XX, o tema das migrações de massa já estava em evidência, né? É um tema que já está presente lá e que ele continua em evidência dentro de uma configuração de tempo presente. Appadurai, por exemplo, já ali, né, na última década do século passado, naquele contexto, se interessava pelos grandes fluxos migratórios, pela migração em massa própria do que nós poderíamos, ele está chamando de um contexto pós-colonial, pós-Guerra Fria, já chamando, nominando assim, que era parte daquela realidade social a partir da qual ele, Appadurai, buscou desenvolver sua análise sobre as dimensões culturais da globalização em curso. Em sua análise, né, Appadurai observa, por exemplo, como nesses grandes movimentos migratórios inerentes à globalização, né, e, portanto, também a processos culturais globais, mobiliza a imaginação, né, que é parte de uma intersubjetividade moderna, assim como mobiliza também sentimentos de identidade ou identitários e práticas sociais, né? Ou seja, também as práticas sociais, o Appadurai tem bastante interesse nessa questão, chama atenção como isso também está sendo mobilizado. Ou seja, Appadurai nos dá bons elementos para compreender como os grandes fluxos migratórios, que são parte ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo são provocados pela globalização, e aí é interessante pensar que isso que nós estamos chamando de globalização, que tem a globalização, ela sempre teve um forte viés econômico, né? Tem que estar correlacionado com a questão do capitalismo. A globalização que caracterizava-se, né, no que ela existe ainda, caracteriza-se por um predominante viés econômico, que durante certo tempo facilitou e dificultou no movimento de morde-a-sopra a mobilidade humana de uma mão de obra transnacional de baixo custo, conforme os interesses e desinteresses circunstanciais do capital transnacional por essa mão de obra. O que eu estou querendo dizer é que, ali num certo momento, esses grandes fluxos migratórios também, eles se atrelavam a esses interesses do capital, e uma mão de obra transnacional, ela fazia parte, né, de certos interesses, e a regulação dos fluxos migratórios passava por essa perspectiva, né? Eu acho que a própria crise, né, podemos dizer, uma crise do neoliberalismo, ele mudou um pouco esse cenário, e isso tem correlação com o quadro que nós vemos hoje do fenômeno migratório internacional no presente momento. Então, esses grandes fluxos migratórios, nos aponta Appadurai, estavam mobilizando, não isso que eu quero chamar a atenção, né, a partir do Appadurai, que esses grandes fluxos migratórios estavam mobilizando não só humanos e seus corpos, né, mas mobilizam o mundo humano, através da mobilidade de grupos sociais humanos e suas respectivas práticas sociais, suas imaginações, ou, se preferirmos, intersubjetividades compartilhadas. É interessante observar como Appadurai já nos chamava ali a atenção para o fato de que a territorialidade já aparecia ali há 30 anos atrás como um problema ao qual ele relacionava com a crise do Estado-nação, né? Me interessa, contudo, apontar que ele estabelece correlações entre, nesse momento vou chamar a atenção como ele estabelece correlações entre os grandes movimentos migratórios
e como as questões migratórias se apresentam em diferentes partes do mundo, mobilizando questões como a produção da localidade, a translocalidade, fidelidades transnacionais, né? Também, portanto, fidelidades identitárias, num movimento que vai tensionando e provocando o que ele vê como um distanciamento entre soberania territorial, vinculada ao Estado, e o conceito de nação. Essa que é uma das teses aí importantes do Appadurai. Eu não pretendo aqui contestar essa tese do Appadurai, na qual ele postula uma soberania sem territorialidade. Esse é o título do artigo ao qual estou me referindo aqui, mas dando um salto no tempo e voltando para as questões migratórias internacionais hoje, tal como ela se explicitou principalmente desde meados da década passada, eu penso que devemos observar como talvez a questão da soberania territorial estatal vem voltando a se aproximar do nacionalismo. Eu gostaria até de fazer uma referência, é interessante, nós vimos o resultado aí, né, das últimas eleições na Espanha, né, de um avanço da extrema-direita e o discurso anti-imigrante, né, e, portanto, uma aproximação do nacionalismo através da aversão ao imigrante, né, e aí a gente vai pensar que imigrante é esse, ele ganha evidência. E o mesmo fenômeno também aconteceu no Chile recentemente, agora, na última eleição chilena, o tema dos migrantes, né, venezuelanos, sobretudo, etc., haitianos, como ele ganha, ele se reaproxima, né, a partir, sobretudo, de grupos de direita, extrema-direita, de um reavivamento do nacionalismo. Ou, ao menos, né, venha se utilizando de componentes nacionalistas para tratar dos fluxos migratórios atuais. Talvez não nos termos que a Appadurai trabalha em sua análise do nacionalismo, né, mas a partir de um esforço, principalmente... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai vendo aí essa retomada de uma correlação entre a ideia do Estado, território e nação e nacionalismo, talvez não ali, né, não estou querendo um pouco não estabelecer aqui uma crítica ao Appadurai, não é essa a minha intenção, mas pensar isso a partir de um esforço, né, de como isso vem ocorrendo, principalmente em Estados-nação, do denominado Norte Global, mas o caso chileno nos traz um novo elemento, em controlar a grande mobilidade humana atual através dos controles de fronteiras que selecionam quem pode ou não pode entrar no seu território nacional, né? A gente vem observando esse fenômeno, sobretudo a partir da realidade da migração venezuelana, haitiana, como Colômbia, Chile, né? O Brasil ainda, talvez até pelas dimensões que o fenômeno se apresenta no Brasil, isso não esteja ainda em evidência, espero que não venha a estar, mas é interessante a gente pensar como a mobilidade humana, esse novo tipo de migração, essa migração do tempo presente, ele está mobilizando aí os nacionalismos, e a migração é um tema político, né, passa a fazer, inclusive, parte de uma agenda política dos Estados nacionais, mobilizando nacionalismos em diferentes contextos. A mobilidade humana hoje tornou-se, na perspectiva de muitos governos, muitos grupos de interesse político, econômicos, transnacionais e internacionais, e para uma expressiva parcela da população de muitos países, principalmente do chamado Norte Global, mas não só, né, chama atenção para o caso chileno, um grande problema. Né? Então, o que eu estou falando? Agora, a questão a migração é um problema. Né? Isso daqui não é atual, mas a palavra problema tem contornos políticos, sociais, muito importantes para a gente entender o lugar desses grandes fluxos migratórios atuais no mundo contemporâneo e suas configurações. Para fundamentar essa minha colocação, eu aponto como sintomático o fato de, no último relatório de riscos globais, a edição de 2003 do Fórum Econômico Mundial, esse relatório colocou o deslocamento humano forçado em larga escala entre os que seriam os 10 maiores riscos a serem enfrentados pela humanidade nos próximos 2 anos, e o 5º maior risco global para os próximos 10 anos, ficando atrás apenas dos
4 primeiros que eram ligados a riscos climáticos. Para além de todo o humanitarismo que possa ou não estar por trás da elaboração desse ranking, me parece que a presença disso nesse ranking do Fórum Econômico Mundial é uma boa forma de percebermos como a migração internacional, na atualidade, é vista como um problema. Mas eu diria mais, o que é visto inúmeras vezes como um problema não é exatamente a migração, mas é o próprio migrante, é a própria migrante, sendo ele, inclusive, um problema a ser evitado. Né? E nesses termos, né, que são colocados a questão do migrante, da migrante, eu faço de novo referência aos recentes casos dos processos eleitorais na Espanha e no Chile. Um dos autores que melhor vem trabalhando isso, ao meu ver, é o antropólogo norte-americano Nicholas de Genova. Né? De Genova dedica um bom número de artigos a essa temática. Um particularmente interessante é o que ele escreve em parceria com a Nanya Roy, onde ele analisa como se dá, por parte de vários Estados-nações ou blocos econômicos políticos, como a União Europeia, o desenvolvimento de mecanismos estatais de controle e regime de fronteiras que buscam ilegalizar, tornar ilegal uma mobilidade de imigrantes refugiados e refugiados, através de práticas estatais tais como legislações, policiamento e controle de fronteira, aplicação de leis de imigração, ilegalização de direitos, uso de aparatos tecnológicos, dentre outras formas que buscam controlar, na verdade, evitar a entrada em seus respectivos territórios aqueles que são considerados estrangeiros indesejáveis. Né? Uma expressão do Nicholas de Genova, mas que também está presente ali no trabalho do Michel Agier. Nesse sentido, os estudos de Genova são uma importante contribuição para entendermos como foi sendo construída na atualidade, como vem sendo construída a figura do migrante ilegal, né? Ou outro termo, migrante não documentado, ou sem papel, né? Mas que são nomenclaturas que dão conta dessa mesma realidade. Genova também nos mostra como essa construção da figura do migrante legal amplia-se conforme vai emergindo um nacionalismo de direitos insurgente, né, já citei aqui, e como não podemos dissociar a ilegalização de imigrantes e refugiados na atualidade das questões raciais. Na verdade, há uma relação profunda entre a figura dos vistos como imigrantes indesejáveis e a racialização desses migrantes. E aqui, né, eu faço referência ao Aníbal Quijano, né, que nos seus estudos, né, essa referência aí para nós nos estudos decoloniais, quando ele nos alerta que um dos eixos fundamentais da colonialidade no poder é a classificação social da população mundial de acordo com a ideia de raça, que é uma construção mental que expressa a experiência básica de dominação colonial, que desde o século XVI vem permeando as dimensões mais importantes do poder mundial, né, como coloca o Quijano, através do que ele entende ser um sistema de dominação cultural que vai buscando controlar a produção e reprodução das subjetividades ou intersubjetividades sob a égide do eurocentrismo e da racionalidade moderna. Né? E lembrando ele que isso está baseado numa classificação hierárquica, portanto, da população mundial, e que está diretamente relacionado à conformação de um sistema de exploração social global que articulou e vem articulando todas as formas conhecidas e vigentes de controle do trabalho sob a hegemonia exclusiva do capital. Ou seja, também a gente tem que ficar atento o papel, né, que o migrante, o lugar que é posto o migrante dentro dessas questões apontadas pelo Quijano no que tange a essas formas de controle do trabalho. Né? Há pouco tempo atrás havia um interesse desse deslocamento transnacional dessa mão de obra de baixo custo. Hoje, com um novo cenário, isso já não é mais de interesse do capital transnacional, subsequentemente amplia-se os controles de fronteiras, amplia-se os processos os mecanismos, os regimes de fronteiras, para usar a expressão de Genova, né, para a ilegalização dos migrantes, a criminalização da mobilidade humana. É, portanto, nesse cenário que devemos pensar o problema migratório contemporâneo, né? Mas não só nisso, né? Porque há um novo elemento em cena, aí eu estou me aproximando do final da minha contribuição aqui, que é a questão do deslocamento forçado.
né? Então, nós temos aí um momento, uma questão que está ligada à figura do migrante legal. Essa questão ela se mantém, mas ela se deu no primeiro momento da globalização a partir de interesses de uma mão de obra transnacional, né, de baixo custo, conforme o interesse do capital, e hoje nós temos uma outra questão mais grave do ponto de vista humanitário, que é a questão do deslocamento forçado. Nesse sentido, os estudos de Michel Agier nos trazem novos elementos importantes. O Agier, hoje, ao meu ver, é aquele que traz as contribuições mais relevantes dentro da discussão, particularmente penso assim. Não estamos mais falando, portanto, apenas de ilegalização da migração, ou seja, do transformar o imigrante internacional no fora da lei, negando-lhe o direito de fuga, né, tomando a mobilidade humana como um crime. Aqui falar direito de fuga, estou me referindo às contribuições do Sandro Mesadra. A realidade de deslocamento forçado e, subsequentemente, dos refugiados, apátridas, solicitantes de asilo, dentre outros, é, de fato, como apontou o relatório de risco do Fórum Econômico Mundial, uma das questões humanas e humanitárias mais relevantes desse nosso tempo, né, do momento atual. De fato, eles têm razão, né? E como nos mostra Michel Agier, com ele, né, com essa questão desse deslocamento humano, dessas pessoas em situação de deslocamento forçado, surge a figura do estrangeiro indesejável, que relaciona as questões mais amplas dos indesejáveis, né, como coloca o próprio Michel Agier. Né, ele vem trabalhando muito isso, a questão do medo, etc., a esses desejáveis. Mas esses migrantes e refugiados, no tempo presente, eles não trazem só isso. Aí eu termino fazendo essa provocação, né, que é pensar que eles também nos interpelam a pensar, a discutir, a forjar novas questões e possibilidades de convivência, de vida social, de coabitação. Aqui faço referência ao importante trabalho da Donatella de Cesare, né, a ideia de coabitação, repensar questões como fronteiras, lugares de encontro, acolhimento, hospitalidade, convivialidade, né, para pensar aí no Calil e outros que trazem essa discussão. Então, eu termino, né, com essa proposta, né, para não estender para além do meu tempo, de fala, pensar isso também, né? Quer dizer, nesse quadro todo, nesse cenário que eu desenhei, eu acredito que os migrantes, as pessoas em deslocamento forçado do mundo contemporâneo, elas são extremamente importantes, elas trazem uma contribuição importante para a gente pensar o tempo presente, questões antropológicas importantes, humanas importantes. Basicamente essa a minha contribuição. Eu espero, né, que tenha, de alguma forma, né, sido de fato uma contribuição, e eu fico à disposição para a gente estar conversando aí. Agradeço muito. Muito obrigada, Tony, muitíssimo obrigada. Eu queria começar te colocando algumas questões. Algumas questões não, na verdade é uma. Enfim, com relação a essa questão do hibridismo, que você ressaltou bem, especialmente nesses autores como Hannertz, que pensaram nisso já vamos dizer, nos recomeços desses processos lá pelos anos 90. E aí você faz essa inflexão para as questões que os decoloniais colocam, mostrando já um cenário que não é um cenário, vamos dizer, claro que ele era complicado, mas agora está muito pouco promissor, e virou, né, um mote para os nacionalismo redivivo das extremas direitas. Então, eu queria saber como é que você pensa esse hibridismo a partir desta reflexão decolonial e nesse contexto que parece ser do encolhimento de uma perspectiva cosmopolita. Então, a primeira questão é essa, vamos aguardando as próximas. De fato, nós temos aí, né, ganhou projeção essa novidade que é o pensamento decolonial, toda a discussão da decolonialidade,
E é importante pensar que ela, ao mesmo tempo que ela é um movimento que parte de um contexto, de um debate e de estudos no campo acadêmico, né, ela também é algo que caminha junto, né, não sei onde começa um, termina outro, quem foi primeiro, com novos atores entrando em cena. Aqui eu digo quando novos, é aquela ideia, eu gosto da expressão do miolo do reexistir, não é? É quando aqueles, não é, que estavam postos à margem, né, numa concepção de mundo de centro e periferia, passam a primeiro questionar a própria ideia de centro e periferia, né, que é a perspectiva decolonial, isso do ponto de vista político, e passam a reivindicar os seus lugares de existência ou reexistência. Então, acho que a primeira questão que pode ser considerada aí para problematizar o hibridismo, né, é o fato que nós estamos já em um contexto, esse contexto das primeiras décadas desse nosso século, né, pensando ali no Hannes, quando ele escreve, etc., é que é interessante pensar em termos da antropologia, né, os termos, né, nativo, interlocutor, lugar de fala, e chega agora o seguinte, né, vamos chamar o quê? Não, as pessoas agora elas estão reivindicando as suas vozes. Então, é problemático você, hoje, em certa medida, né, para além do aspecto da discussão eminentemente acadêmico-científica, falar do hibridismo sem considerar que existem vozes novas, né, que elas... E são mais do que vozes, né, são novas perspectivas. Então, o que é o hibridismo? Né? Me parece que o hibridismo, nesse sentido, particularmente, sem desconsiderar a importância de um trabalho como o do Hannes, o hibridismo ele ainda está nesse esforço de deslocamento, mas não de delocamento em relação a uma modernidade, a uma concepção mais moderna, né? Esse é o primeiro aspecto. O que eu vejo também é que essas novas reivindicações, essas novas buscas por direitos, essas novas buscas por representatividade, todos esses movimentos que estão dentro disso, elas também provocam uma reação, porque é um mundo em mudança, né? O fenômeno da direita, da extrema-direita, é um fenômeno reacionário. Ele é mais do que conservador, ele é reacionário, ele está reagindo ao mundo em mudança. Não é? Nesse sentido, trazendo para a temática dos migrantes, que é o que está na minha fala ali, você vai observar, para mim muito assim, é interessante você ver. Quando você vê elementos que esse nacionalismo começa a surgir, quando eles tentam achar algumas bandeiras comuns, é a aversão ao estrangeiro, que é próprio do nacionalismo. Né? E quem é esse estrangeiro? Não é aquele estrangeiro que está lá, né? Mas é esse estrangeiro que chega na nossa casa, né? Que quer coabitar conosco. Aí eu estou fazendo a referência a Donatella de Sérgio para pensar. Então, é muito... assim, você tem aí um avanço dessa extrema-direita, e esse avanço, o que eu estou querendo dizer é que esse avanço ele passa por você incorporar a aversão ao estrangeiro, né, ao outro, é uma forma de mobilizar esses valores, né, para produzir também uma bandeira política, para você conseguir se firmar. Então, isso é o problema. Agora, eu vejo isso como um espaço de tensão, é uma disputa. Né? O conflito que nós assistimos hoje, as pessoas falam polarização, para mim, essa polarização existe porque nós estamos numa disputa por concepção de mundo. Né? É isso que está sendo discutido. Um mundo em mudança, um mundo, né, com novas perspectivas e aqueles que reagem à mudança. Né? Não sei se eu estou sendo otimista, mas meu argumento a mudança é parte de toda a sociedade. Agora, a mudança ela não vem sem retrocessos e sem dores, né? Ela não vem sem retrocessos e momentos dramáticos, né? Eu acho que ela
Mas eu vejo tudo isso dentro desse campo de disputa. E, nesse sentido, Renato, só para finalizar, eu fiz a referência ao hibridismo, mas eu não sei, né? Eu fiz por uma referência ao Hahnemann, mas eu fico pensando se essas categorias, misticidade e hibridismo, elas já são suficientes ou o contexto histórico demanda a gente pensar já numa perspectiva decolonial. É isso. Obrigada, Tony. A Maria Tereza Kerbaui colocou aqui uma questão para você. Primeiro, ela disse, excelente exposição, especialmente na perspectiva da reaproximação do nacionalismo de direita através da migração. E aí ela pergunta, você poderia detalhar um pouco mais como se deu esta aproximação e em que medida tem a ver com o antiglobalismo de uma direita radical? O argumento na minha fala, né, eu parti aí, na minha reflexão um pouco ali, eu penso a partir do Nicolas de Gênova, e eu penso o seguinte, existe o que eu estou chamando de migração na contemporaneidade, né, eu estou pensando todo esse fenômeno migratório que é pós-Guerra Fria, né, pós-colonial, quer dizer, aí eu fiz a referência ao final da última década do século XX, na verdade, esse fenômeno é um pouquinho anterior, evidentemente, né? A gente vê aí, por exemplo, a imigração brasileira para os Estados Unidos começando nos anos 80, o trabalho da Marx, o trabalho, né, da Maxine e de outros, né, Teresa Salles, mas você, na verdade, assim, num primeiro momento, ali quando a gente estava falando de globalização econômica, aquele contexto que nós vivíamos, né, e de uma certa perspectiva para muito um deslumbre, né, falava-se neoliberalismo, né, uma coisa assim, né, o capitalismo venceu, aquela coisa meio Fukuyama, mas a verdade é que ali começa esse grande fluxo global e, naquele momento, ao meu entender, a gente vai ver que há um interesse, como eu chamei de morde-a-sopra, com esses fluxos, né? Porque se prestavam, né? Quem é que ia fazer os serviços que os nativos, os nacionais, não queriam fazer? Eram esses migrantes. O fenômeno dos decassegues brasileiros no Japão, né? Você tinha um contexto aí, e aí já se configura, aí pensando a partir do de Gênova, um processo meio de regulação desses fluxos migratórios a partir de uma ilegalização de certos migrantes, ou de um controle de fluxo migratório, né, a partir de mecanismos de vistos, etc., etc. Mas você tem ali o capital, para usar essa expressão mais ampla, ele se interessa de ter esse grande mercado global, né, de mão de obra barata. O problema é que as coisas começaram a não dar tão certo assim. A gente pode se referir à crise de 2008. Né? A crise de 2008 é uma crise dentro, né, do chamado neoliberalismo, dentro do contexto de globalização, e o cenário se inverte. Né? Quer dizer, já não tem emprego para todo mundo, aquela abundância, né, que foi se projetando desde os anos Reagan, desde a Margaret, aquilo já não se sustenta mais. A partir de 2008 fica claro que tem alguma coisa de errado nisso tudo. Né? Inclusive foi o contribuinte norte-americano que pagou para os bancos não quebrarem. Quer dizer, você tem uma coisa ali, mas o fato é que o cenário muda, inclusive do ponto de vista econômico. Então, é esse novo cenário, esses pés de barros do chamado neoliberalismo, dessa globalização econômica, que começa a minar, particularmente, por exemplo, eu penso que um fenômeno como o Trump, a gente tem que entender nesse cenário. Né? Se você vai no contexto do interior dos Estados Unidos, você vê que as pessoas começam a perder seu padrão de vida, sua qualidade. Então, você tem um cenário de uma proximidade, de uma crítica à globalização. É preciso entender que essa crítica, essa aversão que se vai ter à globalização é porque alguém foi ludibriado, né? As pessoas estão se dando mal. Não sei se está claro isso. Então, você tem aí uma aversão, enquanto você tem uma
Aí não estou falando no cosmopolitismo no sentido do agir, mas no sentido quando você tem uma elite global, né? E pessoas de grandes centros, grandes cidades, que estão elites que se privilegiam ainda desse modelo, uma parcela da população de países, inclusive como, por exemplo, Estados Unidos ou países europeus, para ficar nesses países do norte global, uma classe média que está pauperizando, que está perdendo emprego, né? Você fala das cidades italianas, pequenas cidades que as pessoas já não têm que fechar a cidade. Então, você tem um fenômeno que é uma crise do chamado neoliberalismo, a crise do capital, e que as pessoas estão prejudicadas. É aí que entra, né, essas figuras, né, eu acho que elas têm importância, eu vou me reter apenas à figura do Trump, né, que elas vão fazer essa crítica à globalização, né, esse discurso liberal, eu uso liberal no sentido até do termo que ele usa que se usa nos Estados Unidos, né? Eu estou fazendo aí, me referindo a um republicanismo liberal do Bush, mas a um Bill Clinton, a um próprio Obama, uma parcela da população, o Trump se opõe, por exemplo, para citar o exemplo do Trump, e ele consegue mobilizar. Agora, essa mobilização, que é própria dos nacionalismos, todo o movimento nacionalista ele é excludente. Todo nacionalismo ele é excludente. Né? É fundamental para todo nacionalismo. O nacionalismo ele não é algo que inclui, ele exclui. E para você excluir, você precisa do inimigo. Né? Você precisa daquele que tem que ser excluído. Quem levou isso às últimas consequências, a gente sabe que foi o Hitler. Né? Mas quem é o excluído? Então, vamos excluir aquele que é o estrangeiro. Né? O estrangeiro ele pode ser tanto a China, mas pode ser aquele estrangeiro mais vulnerável, né? Que antes estava na minha casa, a cleaner que estava na minha casa. Né? Mas agora eu não posso mais pagar a cleaner. Na verdade, a cleaner está disputando comigo, por exemplo. Então, aquele estrangeiro que está ao meu lado, que coabita comigo na minha cidade, ele passa a ser o rosto desse que eu quero evitar, desse que eu não quero aqui. E é onde eu consigo construir, onde nós, porque não é eu, é nós, é o nacionalismo, nós construímos, né, a expressão do que somos pelos outros que não somos, que não são os outros. Né? Então, eu vejo assim, e aí você tem um cenário mais amplo, que é esse do fluxo migratório, porque a gente vive num mundo que ele é desigual, literalmente o mundo, né? No sentido kantiano desse planeta Terra, que é desigual e as pessoas conseguem mobilizar. Nem que elas tenham que mobilizar pegando um barco, como a gente viu agora, né? No caso da Itália, atravessar ali e correr o risco de morrer, mas elas estão em busca, né, de vida, de possibilidades. E aí esse outro é. Então, acho que é nesse cenário complexo do mundo contemporâneo que os vulneráveis, né, estou me referindo a esses migrantes em situação de vulnerabilidade, pode ser aí me referir aos refugiados, mas outras configurações, né, em deslocamento forçado, porque são os que têm que sair, né, de forma bastante delicada, sem nada, muitas vezes, eles são os vulneráveis, e aí, eu desculpa a expressão, mas aí é uma certa até covardia, né, desses nacionalismos, né, porque é muito mais fácil você lutar contra quem é mais fraco, né, e o migrante, muitos migrantes, homens, mulheres, migrantes, etc., se encontram nessa situação de vulnerabilidade. Então, é fácil... E é o que o Trump faz, né, ali, que ele fez e que está sendo feito em outros lugares. Né? Em outros lugares, essa construção, porque ele mobiliza, né, através da figura do estrangeiro indesejável, do inimigo, daquele... Né, não do hóspede, mas do inimigo. Né? Obrigada, Tony. A professora Karina Mariano também te colocou aqui uma questão. Obrigada pela exposição tão rica. Para além do fenômeno da direita e do nacionalismo, vemos nas próprias instituições estatais responsáveis por cuidar da questão migratória assumirem uma loja de securitização da migração,
mesmo quando as necessidades desses fluxos migratórios são evidentes. Apesar disso, os fluxos migratórios parecem cada vez mais se intensificar e, portanto, como pensar uma acomodação que possa construir uma saída razoável para essa situação? Bom, de fato, aí eu fiz referência sobre esse processo de securitização. Eu destaco o trabalho que eu citei do Nicolas de Genova, né? O Nicolas de Genova tem um trabalho muito consistente, né? Onde ele, em diferentes textos, livros, artigos, ele vai mostrando como esse processo de securitização, ele, na verdade, chama regime de fronteiras, né? Porque, na verdade, é mais do que só securitização, né? Você tem aí também a securitização, ele é um elemento que se evidencia a partir, sobretudo, ali da questão do governo Bush, né, em 2001, quando tem a questão do ataque às Torres Gêmeas ali, e depois o governo Bush começa a articular, ali passa nesse processo em termos, um cenário mais amplo, esses discursos da securitização, que depois, securitização, como eu quis sinalizar, ela passa a ser criar ou potencializar essa figura do chamado migrante ilegal ou não documentado, ou sem papel, que é criminalização da mobilidade humana. Você tem aí esse processo, portanto, que se figura da securitização, mas é interessante como o Nicolas de Genova ele vai mostrando como é um processo mais complexo, né, que passa por legislações, né, leis migratórias, sistemas complexos de vistos, né? Você tem a figura do cidadão, que é aquele que tem o direito a ter direitos, para fazer a referência a Hannah Arendt, quer dizer, a plenitude da cidadania, que está sempre ligada à ideia dos estados nacionais, ao pertencimento a um estado nacional, né? A figura dos apátridas corrobora isso, né? E você tem, do outro lado, você tem também os não cidadãos, o estrangeiro, e aí tem diferentes tipos de estrangeiros, né? Você tem aqueles que têm um profundo trânsito global e outros não. Mas, assim, é um problema complexo. Eu acho que é importante, primeiro, como aponta o Nicolas de Genova, olhar para essas fronteiras. Essas fronteiras não são onde um território nacional termina e outro começa. Eu estou pegando o exemplo dos Estados Unidos, né, porque é uma literatura que eu conheço bem, eu estudei bem porque estava em migração nos Estados Unidos, brasileiro nos Estados Unidos. Você vê lá, a fronteira, o ICE, né, funciona. Às vezes a pessoa está em Boston, a fronteira está na rua, né? Quer dizer, o controle de fronteira, porque ele pode ser alguém ali, um migrante brasileiro dos Estados Unidos, não documentado, ele pode estar numa rua de Boston e se ver numa situação onde ele vai ser deportado, para entender esse nível de complexidade, né, que para além da securitização. E outro elemento que eu quero trazer é o seguinte: eu estou falando desses contextos Estados Unidos, Europa, mas a gente tem que observar o que está acontecendo no Chile, na Colômbia hoje, em relação à migração venezuelana, haitiana. O Chile é um caso muito interessante para se pensar, né? Uma chance aí do Boric não ser reeleito, né? As coisas vão numa direção, e o próprio Boric tem uma posição ambígua em relação à questão migratória, né? Para citar aí um que é visto como um governo de esquerda. E você tem, portanto, um cenário complexo. Agora, como tratar disso? Para não me estender muito na resposta, né, uma obra que me ajudou muito, e eu venho, né, até relendo para pensar isso, é o trabalho da filósofa italiana Donatella di Cesare, onde ela trabalha o conceito que ela chama de coabitação, e ela vai um pouco refletindo sobre a questão da autoctonia, né, de como ela se configura a partir de uma perspectiva. Mas, assim, e quando ela cria essa figura, que ela traz essa figura da reflexão dela a partir da experiência da Cidade Santa, da figura do estrangeiro residente, ela propõe isso, quer dizer, pensar no mundo onde o que, antes de tudo, é o direito da coabitar, não é necessariamente conviver, né, como você faz na minha casa. Na minha casa, tudo bem, eu escolho com quem eu conviver, mas coabitar no bairro, na cidade, quer dizer, é um direito, né? E como pensar uma experiência de coabitação, uma experiência, por exemplo, onde uma cidadania, ela não se atrela a uma nacionalidade, mas ela
ela tem essa possibilidade onde, e aí, para finalizar, o mundo hoje, essa grande mobilidade humana, ela como nos empurra como essa possibilidade. Quer dizer, vamos construir um mundo, a gente não tem como, porque as pessoas estão se mobilizando. Ou a gente faz isso, né? Ou a gente vai continuar tendo problema, né? E no perspectiva humanitária, uma tragédia. Então, esse é o desafio que marca aí o seu quase otimismo com relação a essa situação. Uhum. Nós, como cientistas sociais, né, a gente, eu penso assim, nós vivemos entre a tragédia e a utopia, né? Como cientistas, nós temos que sermos trágicos, no sentido grego, quer dizer, a gente tem que estudar e tratar a realidade como ela é, a realidade é essa, né? Agora, onde eu sou otimista, né, peronomútil, né, no fato de que, como nós sabemos, como cientistas humanos, sociais, quer dizer, nós tratamos a realidade, mas é a realidade humana, né? E a realidade humana, como eu procurei trazer, ela está em mudança. Então, eu acho que existe um papel nosso, como cientistas, de produzir um conhecimento sobre a realidade, mas nós não podemos esquecer que o fato humano, ele é um fato em transformação. E aí, para além do fato, existe a dimensão política, né? O meu otimismo, cada vez mais, ele se desloca para esse reconhecer, né? Eu falo muito isso cada vez mais para os meus alunos, né? Não confundam realidade natural com realidade social. A realidade social é uma criação humana, né? A realidade natural antecede o humano, né? Estamos voltando para um dos grandes temas clássicos da antropologia. A realidade humana, ela não é um fato em si que precede tudo. Ela é um fato, aí eu estou a lá Derrida, ela é um devir, né? A realidade humana é um devir, e eu acho que a nossa dimensão... Então, eu agradeço muito poder estar aqui falando tudo isso, e é por isso que eu propus esse sistema, talvez até um pouco presunçoso na minha fala, mas porque é uma oportunidade da gente também pensar essa dimensão política, né, Renata, do que a gente faz. Sim. A partir do que somos. E nesse sentido, tem uma última questão da Karina, novamente, né, que acho que conflui para esse devir que você colocou aqui, dialogando com Derrida. Ela pergunta o seguinte: no seu trabalho, você considera a questão recente dos nômades digitais? Olha, eu não me dedico a esse tema, né? Eu tenho aqui o GEMIN, né, que é o nosso grupo de pesquisa. Recentemente eu convidei o professor Geber Ramalho, que ele é professor do curso de Engenharia da Computação da Federal de Pernambuco, é uma referência sobre estudos de inteligência artificial aqui no Brasil, porque eu acho que a gente tem que abordar, sim, né, o fenômeno dos migrantes, dos nômades digitais, né? Outro fenômeno que é do microtrabalho, né? Que é uma das maiores formas de exploração do trabalho que a gente tem hoje, né? A inteligência artificial não aprende sozinha, tem algum humano ensinando e ganhando muito pouco para isso, muito pouco mesmo. Então, eu particularmente não trabalho, assim, não é o tema, né? Porque a migração já traz, mas é um tema que aos poucos eu estou tentando, não vou me dedicar como estudo, mas todos esses são temas que eu busco estender, porque eu acho que é inescapável para nós como cientistas sociais, né? Eu termino assim, eu dou aula de introdução à antropologia aqui no curso de Ciências Sociais da Unesp Marília, e eu, assim, para dar um certo otimismo, né, para os nossos alunos, eu digo, olha, o mundo digital, toda a revolução tecnológica no campo digital está mudando o mundo humano, né? Então, mais do que nunca, se precisa de cientistas sociais, né? Então, nós somos, apesar de hoje sermos uma profissão tão atacada em tantos contextos, não se preocupem, porque o desafio de compreender a realidade social está cada vez mais presente, né? Nós temos hoje um mundo em profunda transformação e seguramente, assim, eu acredito que, né? O fenômeno digital, essa realidade
nômades digitais, essa realidade, há um conjunto, essas transformações que vão ocorrer no campo do trabalho, né, da questão das profissões, etc. Isso é possível que isso vá, num próximo futuro, não tão futuro, impactar nos fluxos migratórios, né? A gente vai ter que, nos elementos sedentários, né, na questão de uma parcela que pode trabalhar aqui e numa perspectiva, quanto também alguma coisa vai acontecer. Inevitavelmente, o mercado de trabalho, que nome queremos dar, já está se transformando, ele vai transformar, isso vai ter um custo social muito alto, e é possível que isso provoque, por exemplo, deslocamentos forçados, né? Porque empresas vão fechar, trabalhos vão deixar de existir, a gente sabe disso, é meio inevitável, isso é a tragédia, né? E a gente vai ter que pensar em que mundo é esse e o que a gente vai fazer. Então, acredito que isso é uma questão importante para pensar assim, em mobilidade humana, porque talvez seja a próxima questão que a gente vai enfrentar no que se refere à questão da mobilidade humana, o impacto das transformações que o mundo digital e a revolução tecnológica digital vem provocando em nossas vidas, e como isso vai também refletir na mobilidade humana. Tony, muito obrigada pela sua participação aqui, instigante, nos trazendo de volta essa reflexão sobre a migração contemporânea, e já vamos caminhando para o encerramento do nosso tempo. Enfim, queria reforçar o agradecimento a você, a todos que nos assistirão, e lembrar para darem seus likes, apertarem o sininho, e até, então, a nossa próxima edição do Ciências Sociais em Diálogo. Bom dia a todos. Obrigado, Renata. Bom dia a todas, todos. Muito agradecido por essa oportunidade.